é um recital palestra, tese, mas um formato talvez um pouco diferente do que tenham sido os outros recitais. A gente vai ter um primeiro momento que a gente vai fazer uma abordagem um pouco mais teórica, mas depois nós vamos abrir para uma pequena roda de conversa com a Sabrina, Ina MC, o Fredinho e o Samuel, que são artistas do movimento hip hop, e vão ter 2 momentos aí de batalha de rima aqui também. Então sairemos do duelo de modinhas do piquenique e iremos para o duelo das batalhas de rap. Eu, assim como o Thiago, gostaria de agradecer, e eu pensei assim, de começar ressaltando a importância desse momento, nesse simpósio, que para mim é um momento único, como oportunidade que nós estamos tendo mesmo de fazer algo que até então nesse simpósio não tinha acontecido, né? A partir de algumas discussões que a gente teve durante o início do simpósio, o tema do rap ele apareceu assim, saiu de diversas bocas, né? Nem foi da minha. E principalmente na mesa sobre educação também, né? Que eu achei muito interessante. A Flávia comentou sobre o projeto Música no Campus, criou, trouxe Emicida. E eu queria concluir dizendo o seguinte, assim também como a fala da professora que comentou sobre os projetos que ela leva para outros espaços, o ensino de orquestra, né, pensando na educação musical, e como é enriquecedor um momento em que existem essas trocas e que as comunidades, ou periféricas, ou as comunidades que estão muito afastadas do meio acadêmico, que não têm contato com essa música erudita, levam também a sua cultura, a sua música, e isso é hibridado no momento que eles constituem em conjunto esse arranjo, esse rearranjar de uma composição orquestral. Qual é a diferença desse momento aqui? Porque uma coisa é quando a gente sai para levar essa música erudita, que seja para um projeto, e a gente absorve também uma troca cultural. Porém, uma coisa muito diferente é quando a gente traz, de fato, essa cultura para esse espaço. E aí, eu trazendo até Bourdieu, eu penso o seguinte, que nós, como instituição, como uma universidade, nós somos, sim, aqueles meios que institucionalmente determinam o que é cultura, o que não é, o que é arte, o que não é, o que é o conhecimento válido e o que não é válido. Ou seja, nós damos valoração a todas essas coisas. E quando eu trago para esse espaço, não o contrário, que eu estou levando um projeto para lá e absorvo algumas coisas, mas quando de fato eu trago para cá, eu exemplifico, eu cito, eu mostro, dentro desse espaço, é um privilégio. Então, era isso que eu queria dizer a respeito desse momento que nós vamos ter agora. Porque nós, como instituição, nós determinamos sim o que seria esse saber oficializado. E se a gente ignora essas manifestações, elas se tornam um não saber. Né? Isso eu também estou falando tudo isso baseado também em Bourdieu. Vamos seguir? A princípio, como é um tema um pouco estranho para muita gente, eu vou fazer uma introdução muito curta a respeito do que seja o rap. Primeiro, eu queria demonstrar a nossa abordagem, porque muita gente, até da musicologia, às vezes você vai falar sobre rap e a pessoa vem e questiona. Pô, mas o rap, esse rap que você está falando norte-americano, isso é questionável, porque o Jair Rodrigues já com o seu deixe, que diga, que pensa, que fala, ele já estava fazendo um rap, ele mesmo fala que ele foi o primeiro a cantar o rap, mas na verdade, se a gente for encarar o rap como qualquer canto falado, aí o recitativo da ópera vira rap, a gente tem diversas manifestações culturais dos griots na África, que inclusive muitos autores consideram como uma matriz mesmo cultural do rap. Em muitos estudos, o griot é considerado como uma matriz que os resquícios dela vieram depois de várias hibridações, estão presentes no rap. Porém, então, se for se guiar pela coisa do canto falado, um monte de coisa é rap, em diversas culturas. Então, eu queria falar
gênero musical que surgiu no gueto norte-americano no início da década de 70, isso começou a ser sistematizado, né? Eu gosto de definir que foi a partir da criação da chamada breakbeat, que a criação da breakbeat aconteceu quando eles, com a imigração jamaicana, eles levaram o sistema de toca-discos, os sound systems, e eles começaram a fragmentar trechos presentes em músicas de vinil. Então, eles descobriram colocando 2 toca-discos, que no meio do rap a gente chama de pick-up, colocando 2 toca-discos para tocar ao mesmo tempo, o mesmo vinil, eles conseguiriam pegar um curto trecho fragmentado de um e de outro, e com um manuseio extremamente habilidoso, ele conseguiria criar um loop desse fragmento. E aí estava criada a breakbeat, que é a batida quebrada, né? Então, eu considero que o rap como gênero, que é o que a gente está tratando aqui, é essa fala, né, também muito baseada em rima, porém hoje a gente já tem umas variações menos tradicionais, mas é essa fala sobre essa base, que a princípio foi feita muito artesanalmente com vinil e que hoje a gente tem samplers muito tecnológicos, e isso foi evoluindo, mas é uma ressignificação do que seria o DJ e o MC. Esse é o conceito que nós estamos trabalhando de rap aqui. E para finalizar essa introdução, muita gente confunde a diferença entre rap e hip hop, né? E basicamente é o seguinte, o rap ele é a parte musical, né? Que seria composta pelo DJ e o MC. O hip hop ele é um movimento cultural maior que ele foi denominado, né? Inclusive assim, foi uma coisa muito assim, vamos criar um movimento hip hop, ele possui 4 elementos. Foi uma coisa extremamente, como vou dizer assim, bem quadradinha mesmo, né? Está criado um movimento hip hop. Quem fez isso foi o DJ África Bambaataa. Ele fez isso porque ele enxergou nessas manifestações que aconteciam na época no gueto, que seria a dança do break, que seria o próprio rap, e o grafite também, que estava começando a se espalhar pelo metrô ali em Nova York. Ele imaginou que isso poderia se tornar um movimento em que as gangues, né, o pessoal do gueto norte-americano pudesse utilizar para reduzir o foco na violência das gangues, que era muito forte na época, e canalizar para essas questões artísticas. Inclusive, ele ele chega a citar a substituição de duelos físicos entre uma gangue e outra por uma batalha, seja ela de rima, seja uma batalha de breakdance. Então, resumindo, o movimento hip hop ele é composto por esses 4 elementos, que seria o DJ, o MC, que são os elementos que constroem o rap, e além destes, o break, que seria a expressão corporal, e o grafite, que seria a expressão visual, né? Além disso, tem outras questões, aí ele chega a falar, existe o 5º elemento, que é o conhecimento, que perpassa todos os 4, tem toda uma teoria. E tem o pessoal que chega a falar que são 9 elementos, enfim. E a gente, independente de quantos elementos são, o importante é a gente entender que quando você fala em movimento hip hop, você está falando só da música. E hoje em dia, os autores inclusive dizem que o movimento hip hop ele é quase um lifestyle. Ele inclui a moda, ele inclui essa aba reta, por exemplo, e ele inclui a calça larga, ele inclui todo um marketing em cima disso. Então é uma coisa ampla. E quando eu falo rap, eu estou me referindo ao gênero musical. Vou passar agora a palavra para o Thiago. Então, antes de a gente falar um pouquinho das nossas pesquisas, só dar um panorama assim, bem ampassando mesmo, das pesquisas que existem sobre rap em Goiás, né? Então, a gente não conseguiu fazer um levantamento completo, porque, inclusive, os sistemas de dados das bibliotecas eles são muito imprecisos e incompletos nesse sentido. Então, do que a gente conseguiu levantar, basicamente é dos anos 2000 para cá que se começou a fazer pesquisas sobre o rap no estado de Goiás. Então, nós temos aí o primeiro trabalho que a gente conseguiu levantar, que foi do Alisson, né, que ele vem dentro da área de história. O trabalho da Giovana é um trabalho que na minha pesquisa de campo, eu estou acompanhando também como é que ela está desenvolvendo, porque ela é estudante do curso da graduação em museologia. Ela veio do movimento hip hop e ela tem trabalhado
num processo aí de criação do Museu do Hip Hop, também está envolvida com questão de patrimonialização do hip hop como patrimônio material de Goiânia, né? Então, dentro do curso de museologia tem tido essa preocupação. A Cristina, que tem aí 2 trabalhos, um no curso de serviço social na graduação, na primeira graduação dela, e o trabalho do mestrado em música. Vou pular o meu, que eu vou falar logo dele. Isso é meio fácil. Tem essa dissertação da Vânia Olari, que vai bem pro lado da educação, da arte e educação, né? Ela descreve um trabalho que ela fez, que ela ajudou a fazer, na verdade, que ela não fez totalmente sozinha, na Vila Pedroso, que é uma região de fronteira entre Goiânia e Senador Canedo, que trabalha vários elementos da cultura hip hop, não só o rap, mas também grafite, principalmente grafite. E o trabalho do Valdemir Rosa, que é uma tese de doutorado que ele fez lá no Museu Nacional do Rio de Janeiro, e que é bastante interessante a abordagem do Valdemir, porque ele estuda uma coisa que me interessa particularmente, são as questões das negociações e dos conflitos com o Estado. Então, como que esses grupos eles vão conseguir, uma coisa que parece banal, mas como que você consegue uma licença para ocupar o espaço público e fazer um show? Isso, o Samuel tem uma história aí, depois a gente pode conversar sobre ela, mas aqui em Goiânia, principalmente, a gente passa por processos assim, de intensa pressão da Agência Municipal de Meio Ambiente, tem tido uma atuação execrável em relação aos artistas da noite em geral, mas com o pessoal do movimento hip hop, às vezes isso é mais ostensivo, não só a questão, tem um caso, eu posso contar porque foi falado numa audiência pública. Um agente local, o Mano CDJ, ele trabalhava dentro da Secretaria de Cultura, da Prefeitura, ele estava organizando um evento da Prefeitura, a AMA foi nesse evento e multou ele como agente da Prefeitura por estar organizando um evento da Prefeitura. Então, às vezes, assim, o nível de boicote e de perseguição é tão grande que chega a esse tipo de situação absurda. Mas, por que também a gente faz esse panorama? Porque eu, particularmente, no doutorado agora, comecei a perceber que há uma tendência muito grande de centrar as discussões, não só sobre o rap em Goiás, mas o rap no Brasil, a questões de representações sociais, identidades, questão do rap como exercício de resistência, como se ele estivesse ligado ao cotidiano e como se ele fosse uma narrativa, uma crônica, um relato. E aí eu comecei, sempre leio e eu fico pensando, esses conceitos, na medida que eles afirmam uma coisa, eles escondem outra. E eu comecei a pensar, o que será que tem além, por exemplo, da representação? Então, na medida que você... E essa ideia de representação, ela sempre vem junto com o cotidiano. Então, é representação do conflito, representação do cotidiano, representação do real, da realidade. E eu fiquei pensando, além da representação, será que não tem criação de algo novo? Será que o rap é só um exercício de representação do real? Ou será que ele ajuda a criar esse real? Né? E eu comecei... Então, o meu trabalho, ele tem... eu estou tentando explorar um pouco essas questões, não de negar a questão das representações, das identidades, mas de explorar o que vem junto com essa identidade, o que vem junto com essa representação. E aí, apesar do título que está aí do meu texto, da minha tese, é um título do projeto que eu entrei inicialmente. Ele está se transformando justamente porque eu estou me deslocando um pouco dessa preocupação exclusiva com representação, com o que vários autores chamam de crônica da realidade ou crônica do cotidiano. Só para dar um exemplo do que é a minha preocupação especificamente, pegar uns casos dos Estados Unidos, mas que essa semana aconteceu com o Mr. Catra no terreno do funk. O que acontece desde a década de 90 nos Estados Unidos? O FBI, inclusive, tem normativas para isso. Tem vários rappers que são incriminados, porque a polícia E aí, lógico que a questão de perseguição racial descarada não tem nem como negar isso.
Mas como que a polícia procede? Quando ela vai fazer suas revistas ou suas batidas, ela às vezes acha um pedacinho de papel que o cara escreveu uma rima que ele estava planejando e aquilo vira, ou vira um vídeo do cara na internet, no YouTube, e aquilo vira prova de crime. Isso começou a me intrigar porque eu comecei a ver que há uma apropriação muito específica dessa ideia de representação da realidade, porque é como se o autor da obra ele acaba virando autor de um crime. No final das contas, é isso que o processo de essa criminalização acaba fazendo. E aí, como que esses artistas e os advogados de defesa, os acadêmicos que às vezes depõem a favor dos artistas nos julgamentos, o que eles têm feito? Eles têm justamente procurado afirmar um outro tipo de identidade, que é a identidade estética do rap, que muitas vezes é negada. Então, essa coisa das identidades, ela me intriga bastante, porque ao mesmo tempo em que em alguns contextos é fundamental afirmar a representação da realidade, em outros contextos essa mesma afirmação tem um efeito completamente diferente. Então, a minha pesquisa está indo um pouco nessa direção de discutir como que essas identidades elas são deslocadas e elas são ressignificadas conforme esses contextos de conflito, né? Porque basicamente é isso que faz essas identidades serem transformadas. Bom, o Thiago falou um pouco da pesquisa dele que está em andamento. Eu vou falar rapidamente sobre a minha, que eu já concluí em 2015, né, a minha dissertação. E a minha pesquisa também tem alguns pontos em comum com a do Thiago, mas não é tanto, né? Mas essa questão de você observar a produção, né, de rap como uma produção estética e artística também, e não só como um fenômeno político-social. Então, a minha intenção, ao fazer a dissertação na música, a dissertação na área do mestrado em música, era justamente perceber essa produção musical, tanto do rap em batalha, que é uma prática improvisatória, quanto do rap produzido, gravado em estúdio, como produtos culturais, produtos que têm suas características próprias, sua própria estética, né? Seus elementos próprios que vão definir uma estética muito específica. E não apenas trabalhar isso como é uma produção do meio sociopolítico e ficar analisando a letra, etc. Então, esse era o intuito inicial. A partir daí, fiz o recorte em Goiânia, o que gera já um outro problema, porque assim, você fala que, primeiro que pesquisar música já é uma questão, né? A gente sabe que se a gente for pensar na academia como um todo, no histórico, nós, da área musical, somos iniciantes na pesquisa, né? A gente não se utiliza de muitas teorias dos nossos colegas ou metodologias por acaso. Isso é um processo comum dos campos que estão indo em formação mesmo de pesquisa. Aí isso já é uma questão. Aí você vai pesquisar o rap. Aí você vai pesquisar o rap em Goiânia. E aí quando você fala isso em São Paulo é muito engraçado, porque eu às vezes ia para congresso e eu pesquiso o rap em Goiânia. E São Paulo é o grande centro do rap no Brasil, assim como eu acho que o funk carioca assim, é extremamente ligado ao Rio de Janeiro, assim, é muito difícil se separar. E aí, mas existe rap em Goiânia? E aí eu digo pra vocês que muitos não sabem, mas Goiânia, juntamente com Brasília, Porto Alegre, São Paulo, evidentemente, e agora começou a pipocar muito ali no Nordeste, inclusive em Salvador a gente tem o Eixo do Blues, que eu particularmente acho, de todos os lançamentos musicais que eu vi em 2016, para mim a música mais incrível que foi lançada em 2016 foi desse cara, Eixo do Blues, para mim é maravilhoso, ele lá em Salvador. Mas, então, eu estou traçando um panorama aqui das capitais em que mais se produz rap. E, por incrível que pareça, Goiânia está no meio. Eu não sei, a gente especula que seja talvez por uma proximidade ali com Brasília, que também foi pioneira. Enfim. E eu acho interessante comentar que, a princípio, o meu projeto era pesquisar o rap em Goiânia. O seu foi Senador Canedo. E, para quem não conhece, Senador Canedo é uma cidade aqui conurbada mesmo, né?
faz parte da grande metrópole, né? E a Aparecida de Goiânia também, a chamada APGO, que eu aprendi a falar APGO com esses meninos, que eu não sabia que tinha esse apelido. A Aparecida de Goiânia é APGO, né? Então, às vezes, você está numa batalha sobre a APGO, é Aparecida. Batalha cheia de gíria. Você também, se não dominar esse vocabulário, às vezes você perde um monte de ataque, né? Então, assim, eu estou pesquisando, aí eu comecei a fazer um panorama, listar os grupos de Goiânia. Aí eu chegava, mas vocês são da onde? Não, de APGO, de APGO. Eu falei, gente, mas não tinha um grupo de Goiânia? Acabou que depois eu achei, mas eu comecei a reparar o tanto de grupo de Aparecida de Goiânia. Eu falei, não, eu vou ter que mudar o rumo dessa pesquisa, porque aquele momento você faz o projeto, mas aí chega uma hora que a realidade te conta outra coisa. Quando eu fiz o projeto, eu estava pensando uma coisa, aí a realidade me falou, não. O que é a APGO? Para quem não sabe, a APGO eu sempre comparo com a Ceilândia de Brasília, que não por acaso a Ceilândia, de lá vieram os grandes nomes do rap do Distrito Federal, né? Então, assim, eu acho que depois vocês podem comentar melhor sobre o que é a Aparecida de Goiânia, mas assim, ela é uma cidade onde a massa trabalhadora mora e vem para Goiânia trabalhar, não é isso? Então, assim, existe toda essa relação desse movimento pendular, né, indo lá para a geografia, que expressa uma relação social também. Quem são os moradores de Aparecida? Essas pessoas são estigmatizadas ou não são? A PGO seria a grande periferia de Goiânia, além do... Então, assim, isso foi uma questão que não estava prevista no meu projeto, que eu falei, peraí, como eu estou excluindo a Aparecida de Goiânia, é como a mesma coisa que eu excluir a Ceilândia, se eu for pesquisar o rap lá no DF, é um absurdo. Fui lá e incluí, né? Então, isso mudou os rumos da minha pesquisa. E, só para concluir, quando eu fui trabalhar as questões musicais, aí eu me difiro um pouco do Thiago, porque eu trabalhei sim as representações. Em relação às batalhas, eu trabalhei as representações baseadas na territorialidade. Então, eu identificava que durante um duelo, um menino estava representando Goiânia e o outro menino estava representando Aparecida. Se esse duelo fosse só em Aparecida, aí um representava um bairro e o outro representava outro bairro. E aí, se esse duelo fosse fora de Goiás, aí ele já estava representando a identidade goiana e não mais Goiânia ou Aparecida. E isso, para mim, é uma pura expressão da teoria do Stuart Hall, né? De que as identidades, em tempos pós-modernos, elas não são somente fragmentadas, elas são móveis. As identidades são móveis e as representações tornam-se móveis. Então, eu vou mostrar um vídeo que eu achei muito interessante, que ele expressa exatamente isso. O Dudu, ele muitas vezes representava a PGO, Aparecida. Aí chegava num duelo, eu sou de APGO, aí o outro, eu sou de Goiânia. Porém, o Dudu, esse MC, foi batalhar em Brasília. Foi para a Batalha do Museu, que é o sonho de muitos meninos aqui, batalhar naquela Batalha do Museu, que é bem famosa. Chegando lá, eu narro esse episódio na minha dissertação, só que é interessante ver o vídeo, né? Chegando lá, o Dudu, o povo goiano chegou. Ele não era mais de Aparecida, ele era de Goiânia, porque é o goiano. Ele tornou-se o goiano contra os candangos. Aí a identidade já mudou. E o mais engraçado é que ele aparece nessa batalha vestido com uma camisa do Goiás, que é um time de Goiânia, né? Sendo que aqui ele sempre representa a Aparecida, né? Então, é um exemplo da identidade móvel. Vamos passar um trechinho dessa batalha? É de 2014, na época que eu fiz a minha pesquisa. Ele ia vir hoje, infelizmente não deu. Vocês iam conhecer um improvisador maravilhoso de rima, impressionante. Então, vocês vão conhecer o Dudu somente por vídeo, infelizmente. Camargão é o nome do adversário dele lá de Brasília. Quem estava no território inimigo? O Dudu, o goiano. Também isso é um fator que eles comentam, né? Você está no território inimigo. Ele não estava em Goiânia, ele estava duelando fora do território dele. Aí eu vou citar algumas coisas que eu queria que vocês reparassem. Como eles vão utilizar a referência do menino chamar Camargão para associar a coisa do Zezé de Camargo e Luciano, a
a coisa de criticar o goiano, aí vem o outro com a história do piqui, tudo isso entra no meio da... Não tá rodando o vídeo esse. Gente, vamos continuar, a gente vai tentar passar depois no final esse vídeo. Tem na internet? Tem na internet? A gente separou um outro vídeo aqui. Na verdade, esse até da minha pesquisa de campo foi feita semana passada, numa batalha aqui em Goiânia mesmo. Inclusive, o Fredinho que está aqui é um dos meninos que está batalhando, e trouxemos também para exemplificar um pouco do que a Cristina pesquisou, que é a questão das hibridações. Então, eles, em certo momento, acho que é o Fredinho que puxa uma canção local, regional aqui de Goiás, como mote da rima. E aí, muito interessante, eu não vou adiantar aqui, mas é interessante ver como isso se desdobra. Olha só, parceiro, esse referência é de rachar meu pai botando meio. Parceiro, tu só vai passar mal. É minha sala da bota. Olha não, beleza, me tem uma equação. Igual minha bota, você fica no chão. Esse é o pequeno de hoje, beijão de chão. Não cheguei com medo, vida dentro. Então tu vai dar infelizmente você é um campeão. Na sua da bota, de hoje pra caralho, esse é campeão. Nessa fita, pô, fazer improvisação. É na sua da bota, é na bota. MC Presidente, MC Representação. Desculpa, eu não vou na bota, não vou mandar moto. E aí é interessante ver como, assim, além dessa questão da mistura do regional com em tese global, que é o rap, né? Que também é regional, né? Que ele já é todo ressignificado. Esse gênero de batalha especificamente é o que se chama de batalha de sangue, que é a batalha que o objetivo é você derrubar verbalmente o outro, né? Só que mesmo nesse gênero aí, em certo momento aparece a questão do conhecimento. Então, como é que você derruba o seu oponente? Afirmando que, por exemplo, o pequeno, em certo momento, ele fala que ganhar conhecimento para ele é a premiação da batalha. Então, é muito interessante ver até uma mistura de dois gêneros que às vezes são vistos muito diferentes, que a batalha de conhecimento, a batalha de sangue, mesmo assim elas acabam se misturando, né? E aí, pra gente, antes da gente
fazer uma conversa aqui com os meninos, vamos fazer uma primeira batalha aí, pode ser? Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Sabrina, MC Iná, e muito feliz de estar aqui com vocês. Quem é meu oponente? Prazer, Frederico Barbosa, o Predinho. Quem é meu oponente? Então, como o Thiago estava falando, tem duas modalidades de batalhas, assim, que a gente trabalha, a batalha de sangue e a batalha de conhecimento. A batalha de sangue, ela prevê que você ataque o seu oponente, que você supere ele e, né, acaba com ele. E a batalha de conhecimento, ela envolve temas, assim, geralmente temas relevantes para a sociedade ou que atingem a nossa própria comunidade, da nossa experiência cultural. E daí a batalha de sangue e de conhecimento. As duas! Primeiro de sangue, depois conhecimento. Oi, vocês podem gritar, então assim, os outros. Essa é a nossa prática, se a gente se envolve, um salve pra cultura humana, que cultura hip hop, eu vou falando no improviso, é assim sempre, representando a cultura do MC. Mas só uma coisa aqui que eu concluo, olha pro Predinho, ele é muito ruim, muito magrelo, não vai contar de nada, tem pouca rima pra mandar, não tem nenhuma levada. Só que olha só, você fala aqui da minha aparência, MC, de verdade julga que tu é essência, se você conseguir debater. Só que olha só, Sabrina, agora eu vou matar você, mas calma, não é literalmente, olha só no papel e caneta, só que você entende a muita treta, porque olha só, Sabrina, agora eu passo o pi, não é mulher contra homem, né, que é MC contra MC. Sabe por que eu falei, mano, da sua aparência? Eu olhei no seu olho, Predinho, não vi a essência. Cê sabe como é, não representa essa cultura. Mas aqui, as minas também mandam aqui na rua. Pode mandar, mas olha só, vou te falar. Essência cê não viu, mas cê vai achar, sabe por quê? Olha só, cê é escroto, cê nunca vai crescer na sua vida julgando a essência dos outros. E eu te aniquilo, não sou escroto não, cê fala aí no feminino, porque não tá acostumada a ver as minas te bater. Mas agora cê vai levar e só pra cê entender, aqui é cultura marginal e eu falo pra tu, já era Predinho, você já era meu truque. Exatamente o que o cara que prospera. Eu falo no feminino aqui no masculino, porque é MC contra MC. Você entende, você é genuíno, você entende o que eu mando, reparo, mas olha só meu mano, na rima que eu intercalo, você sabe, Sabina, que aqui você gosta de perigo, você sabe quando eu te vejo comigo, meu mano, eu nem me intrigo. Você não se intriga, tá conta no caçorte, você não viu o Thiago falar, mano, tem que fazer os recortes, mas é assim mesmo, a gente tá na luta, botando hip hop sempre aqui com conduta. Essa disputa, e olha só meu mano, é sangue, suor e luta. Calma só, Sabina, é muita treta, que poeta de verdade sempre honrando papel e caneta. Eu entendi, mas Predinho, para, você não é bom no frio. O único sangue que vai ter é o seu. Tô de boa aqui, você nessa parada é um plebeu.
vocês viram que não tem um intervalo. Não é o que a gente chama de não vira o beat. Se tivesse que virar o beat, ele ia mudar a base e aí ia intercalando. Porém, foi o bate-volta. Vocês querem o segundo? Porque aí a plateia que fala, merece o segundo round ou já dá pra determinar? Aí, é assim. Quando vai pro segundo, vocês têm que gritar segundo, 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 segundo. Mas quem ganhou primeiro? É o seguinte, o bate-volta, na verdade, batalha bem mesmo, são sempre 2 rounds, né? Tanto bate-volta como tradicional são 2 rounds. Aí no bate-volta, depois do primeiro round a gente faz a primeira votação, aí depois faz o segundo round, depois tem empate pro terceiro round, entendeu? Então, vocês lembram das rimas de cada um aqui? Vou fazer votação então. À esquerda, a Manirá. À minha direita, o Fredinho. Barulho pra cima pra rima da Manirá. Barulho no Brasil, pra cima do Fredinho. Vocês acham aí? Empatou? Vamos, vocês acham que empatou? Eu acho que deu só uma briga. Acho que deu só uma briga no primeiro round. Segundo round então, certo? 1 a 0 só briga de primeiro voto, vamos pro segundo round. Agora o Fred começa. Agora começou. Não, não tem problema, não tem que pensar nessa batida. E olha só, meu mano, eu te explico aqui nessa vida. Porque, olha só matéria inerente, não precisa pensar porque MC vem nada na mente. A ideia é que sua plateia, exatamente, mano, olha só essa alcateia. Tu sabe por quê? Os outros versos você ganhou, porque infelizmente bate palha, você só mandou caô. Cara de caô, Fredinho, que não dá nada. A sua cabeça, mano, foi esvaziada. Você acha que eu ganhei por quê? Porque eu sou boa. Você tá aí, fangone, tá à toa. Mas é desse jeito que não vai aprender. Porque aqui no freestyle tem que desenvolver saga de rimadora. Tô aqui representando, mas sempre honrando e tô passando. Você tá vendo que sua ideia é nula? Você não é boa na batalha porque se auto-institula. Se você fosse diferente, se reconhecer, eu faço freestyle pra minha alma enaltecer. Olha, por favor, porque, mano, eu reconheço o meu corre, meu valor. Mas de uma coisa, mano, eu não esqueço. Eu tenho valor e você tem muito preço. Valor e preço não se discute no jogo. É exatamente alienado que vê TV Globo. Mas olha só, você não tá entendendo, porque o freestyle eu já tô desenvolvendo. Tá desenvolvendo essa aí que é a conquista. Olhar pra minha cara e ver se eu colo com golpista. Não dá nada não, vou fazendo bem de boa. Mas é assim mesmo, aqui a gente voa. Sempre honrando, sempre estudando. Pra tá evoluindo e nunca só falando. É exatamente, você tá estudando. E eu vou te explicando a parada que não é insano. Você sabe por quê? O meu rap é uma tática. Que adianta estudar se você não coloca na prática? E fica difícil, você tem que entender. Eu faço freestyle pra enaltecer, pra favorecer e minha alma enriquecer. Só que nessa vida, mano, eu acho que você faz aqui pra aparecer. Como é que você não vê se eu tô estourando o seu crânio, para? E Fredinho, você já tá todo quebrado, vai levar uma rasteira, vai sair, é carregado. Então faz analogia, você tem que entender que o papo que eu vou dar você de fria. Faz analogia e faz informação. Se o seu rap é o tapa na cara, o meu é o aperto de mão. Valeu pra batalha aí, galera. Esse foi o segundo round, certo? Agora o barulho no Brasil, da Manirá. Barulho no Brasil do irmão Fredinho. E barulho no Brasil para o terceiro round. Inclusive, a levou o primeiro, pode pedir o segundo, vamos de terceiro, Vixe, essa vai rapidinho, né? Terceiro round. Vamos lá, eu quero é sangue. Eu quero sangue. Eu quero sangue. Quero um beat, tá?
Aí Fred só tem uma coisa pra falar. Você ofereceu a mão, tava com medo de apanhar, mas fica bem tranquilo, não vai dar nada não. E hoje eu tô sentindo, não vai levar o cinturão. Mas é assim, pra tu, precisa acelerar aí meu truque, porque você tá sabendo a analogia, eu não faço, curto uma metáfora e fazer o esculacho. Você faz a metáfora, mas não faz improvisação. Exatamente, Sabrina, você não é capaz, porque eu faço ritmo, flow e aqui uma construção em série, rima intercalada, que é coisa que você não faz. Você tá vendo que é uma construção de rima? Você tá ligado que eu faço o meu flow, toda vez que eu faço isso aqui ajuda tua autoestima, porque eu faço fim e você nunca fez um show. Presta atenção no que eu te falo, que cê tá na construção e eu vim pra desconstruir. Porque cê tá sabendo que o bagulho tá insano e aqui, meu mano, eu vou articulando. Como eu falei de analogia, aliado, você falou de construção, só que o seu pensamento não tá edificado. Aí fica difícil fazer uma obra, só que felizmente conhecimento tem de sobra. Meu conhecimento tá na fala e na minha mente, mas ele não é edificado, ele é transcendente. Porque cê sabe como é que é tá avançando, tentando chegar em todo buraco e eu tô lá rimando. Então, tá exatamente fruta. E olha só, o rimo, isso é fato. Fala de conhecimento, cê dá fala. Só que de grande, infelizmente, não é a pessoa de ficção na fala. Eu não entendi nada do que você falou, mas mesmo assim eu vou, porque é nessa que eu tô fazendo aqui a rima tranquilona, mas sempre lembrando da minha zona sul representada aqui no freestyle. Foi mal, atravessei, mas chega aí, já tomo mais. Ela rima assim, olha só essa proposta da aquarela da morte, meu mano, que proposta. Tudo é isso, se você não entende, rap é gesticulação e compromisso. Eu não articulo, esse aí que é o seu fim, se eu não tô articulando, então vem, ganha de mim. Não, dá conta, você é muito fraco aqui, mano, você tá opaco, não tem o brilho, mas pode acelerar. O Samuel tirou o beat, mas nós vai continuar. Era porque eu que terminava, botou o beat, mas não tem problema, esse é meu palpite. Você pode chegar aqui no bate e volta, porque toda vez que você bate eu volto com o triplo da revolta. Fechou? Não vou negar que eu tô emocionada. Porque quando eu fiz o meu... Eu não ia falar isso não, mas vou falar. Quando eu comecei o meu projeto de pesquisa, às vezes eu sonhava que um dia essa cena ia acontecer, mas eu nunca imaginei que realmente... Enfim, eu tô realmente emocionada. Obrigada, meninas. Eu acho que é uma aula de improviso, é uma aula de métrica. Em alguns momentos é uma aula de contrametricidade também. O Fredinho, especificamente, ele faz coisas riquíssimas também. Vocês viram que ele faz rimas internas? Ele constrói rimas internas. E a Sabrina também, depois a gente vai abrir para perguntas, mas ela também, eu quero que ela comente um pouco de como foi essa evolução das mulheres participando em batalhas. Entre a minha pesquisa, que foi em 2014, que eu quase tinha que pegar a menina no laço para ela me dar uma entrevista. Haviam poucas em Goiânia, e as poucas que tinham vergonha de dar entrevista, vergonha de falar que batalhava, para esse momento agora que a Sabrina consegue, porque depois ela vai contar melhor, mas ela consegue produzir uma batalha somente de meninas. Vamos abrir para perguntas agora? Assim, primeiramente, quanto às cenas de batalha de MC em Goiânia, que o rap em si também é uma mensagem, gosta do MC passar por
receptor, que no caso é a plateia. E cada MC tem uma particularidade de fazer construções de rimas e construção de flow, métrica, um tipo de levada, a fim de passar essa mensagem que ele quer propagar, certo? A Sabrina, ela faz a batalha mano a mano, é isso? Batalha mano a mano. Eu faço a batalha da Praça Cívica, toda sexta-feira. Hoje, inclusive, a gente vai dar uma pausada, porque a gente veio aqui no Congresso, não deu para arrumar, vai voltar na próxima sexta. Quem quiser prestigiar, só ir comigo, falar comigo, o Frederico Barbosa no Facebook, que eu levo na Praça Cívica. Eu queria dizer que as batalhas de MC, às vezes, o MC ele não consegue expressar totalmente aquilo que ele quer falar. Porém, ele consegue fazer te tocar com a palavra que, às vezes, não sai pelo sentimento que ele coloca naquela rima. Porque, por exemplo, eu queria falar personificação, não consegui falar. Personificação da fala, na hora que eu falei de Gandhi. Mas talvez muitos tenham entendido, porque eu coloquei o sentido eu coloquei o meu sentimento na rima. Quando você coloca o sentimento naquilo que você faz, dá certo, é concreto, é o certo. Certo? Essa é a diferença da batalha de sangue e a batalha de conhecimento. A gente fez uma batalha de sangue, onde eu ataquei ela. Não é para me provar que eu sou melhor que a Sabina, não é para ela provar que é melhor do que eu. É para a gente provar que nós somos melhores que nós mesmos e a gente pode evoluir. Tanto quanto, que nem eu falei, não é tapa na cara, é o aperto de mão. Eu ajudar ela. Como ela pode me ajudar nesse debater de ideias intuitivo? Então, a galera sempre pergunta, mas não dá briga essas batalhas, não sei o quê. Mas, assim, o movimento hip hop, como já pincelaram, assim, ele é todo um complexo de união mesmo, que prevê os 4 elementos, eles são necessários juntos. E a gente trabalha por isso, assim, o movimento hip hop, ele dá pra gente toda uma liberdade, todo um lazer, assim, uma perspectiva que o mundo não dá para a periferia, que a população periférica não tem acesso, a classe trabalhadora não tem acesso. E dá voz também, porque você vive uma sociedade onde, né, majoritariamente a periferia é oprimida, os grupos maioritários, né, são oprimidos, sempre aí sem acesso à educação, cultura, informação, sofrendo repressão policial, e a gente se encontra juntos, né, para construir culturalmente um diálogo nosso que alcance e dê força, né, para os nossos aliados mesmo. O Sabotage, que é um grande nome do rap nacional, ele enxerga o rap como um plano B, porque na periferia você tem tudo de ruim lá para você, sabe, tudo esperando, inclusive só tem, como eu estava falando, camarada, só tem uma farmácia, uma igreja, uma escola caindo aos pedaços e o mundo todo para você se perder ali. E o rap é o plano B. Ele, para muitas crianças na periferia, ele é o que chama atenção, o que envolve, porque é uma narrativa do nosso cotidiano que tem a ver com a nossa estética, com a nossa expressão corporal, porque ela é nossa. A gente entende, né, que a nossa ancestralidade está nisso, que a nossa resistência está nisso, a nossa voz está nisso, e um dos únicos espaços que a gente tem é esse, e maior valor porque a gente constrói ele juntos e diariamente, envolvendo todos esses 4 elementos aí. Antes de a gente abrir para algumas perguntinhas, que a gente vai fazer mais uma roda de rima aqui com os meninos, eu queria só comentar assim que eu já tive a oportunidade de ir em 2 batalhas organizadas pela Sabrina aqui na UFG, inclusive, nesse campus. Você depois podia falar como vai ser de novo. Que eu acho muito legal na batalha específica da Sabrina, é que elas, todas as vezes que eu vi ou que eu tive notícia, elas sempre conseguem organizar as batalhas de MC junto com as batalhas de break. Então é realmente um espetáculo, vamos dizer assim, porque são 2 linguagens artísticas assim, reunidas. É uma experiência muito bacana, recomendo que assistam, venham prestigiar sexta-feiras à noite aqui na UFG. Aí a gente abre para perguntas agora.
toda a minha reverência a vocês, parabéns, vocês são grandes músicos. Eu fiquei muito emocionado em vê-los, parabéns mesmo. Me explica algumas coisas que eu não entendo, eu vejo, mas não consigo entender, né? Como muita gente sabe aqui, eu também sou do ABC, sou de Santos, mas sou do ABC, né? E ali no ABC, você sabe que você tem as divisões, né? Você tem o punk, você tem o rap da Zona Leste. A Zona Leste pega no ABC, né? A Zona Leste é o ABC, é o dormitório do ABC, é Mauá, é Ribeirão Pires, é Santo André na parte operária, né? É São Bernardo, toda a parte também é mais operária. O que eu não entendo é a ligação que tem, por exemplo, a relação com o punk, né? Que relação que vocês têm ou não têm? O punk tem a roda, que é a batalha do punk é a roda, né? É uma das rodas. Outra coisa, por exemplo, onde entra, por exemplo, a dança de rua do Nelsinho Triunfo ali na Galeria do Rock, como que tudo isso se articula ou são coisas separadas? Então, eu acho que a gente vai encontrar essa relação na resistência, que é uma palavra que ela sempre volta, né, com a gente assim. A gente o movimento hip hop é marginal pelo simples fato de que nós somos marginalizados, né? E aí a gente encontra a nossa força, né, a nossa voz, a nossa arma, toda a nossa expectativa, o nosso coletivo ali, assim, que a gente consegue, né, lidar com todas essas práticas. E aí, como a nossa colega já falou aqui, quando o movimento hip hop surge, ele vem com essa mescla e traz o DJ, né, nas block parties, foram as festas iniciais aí, tudo começa, e o MC, ele é responsável por estar apresentando o DJ ali, que era o artista principal das festas, né? E aí, no break, assim, o DJ nas movimentações, né, todos os experimentos dele lá, ele percebe que tem um cara que ele tá dançando ali no break da música. E daí, assim, é uma nova atração que surge dentro da organicidade do movimento, da dinâmica. E aí ele começa a focar nesse break e daí surge o dançarino de break. O break que a gente traz no hip hop, ele é muito confundido com o break dance, mas o break do hip hop ele não é break dance. Mas assim, o b-boy é o dançarino de break, a b-girl é a dançarina de break. Eu acho que a dança, né, a expressão corporal no hip hop ela é representada por esses dois elementos. Triunfo? Eu não conheço o Triunfo. Essa galera é muito nova. O Nelson Triunfo, ó, é aqui, ó. Agora vai começar o negócio da geração de novo, né? Que vocês estavam discutindo. O Nelson Triunfo, ele ficou muito conhecido porque no início, em São Paulo, ali a gente teve a estação São Bento, que até hoje, se você chega na estação São Bento, é ponto de breakdance, inclusive. Mas assim, inclusive, isso chegou a ir para a lei, assim, eles têm um espaço reservado pela prefeitura, garantido. Na época que o break começou a se espalhar por São Paulo, não se tinha muito essa noção do movimento hip hop. O que aconteceu foi que alguns filmes, como um filme que inclusive chamava Break Dance, tinha o Break-In, americanos, eles chegaram ao Brasil e a galera viu aqueles movimentos, o robozinho e tal, e se interessou. Então, a princípio, eles reproduziam sem saber que ele estava inserido numa cultura maior, que seria a cultura hip hop. Da mesma forma que também eles ouviam essas músicas em inglês, não entendiam as letras e não associavam isso como um movimento de protesto. Era simplesmente diversão. E o que eu acho interessante comentar é que o Nelson, a princípio, muitos relatos dizem que na época do Nelson Triunfo, que ele fazia ali na praça, em frente, ali na Sé, né? Não, eu fui pra lá, é a galeria do rock, uma galeria do lado de uma galeria africana também. É que hoje eles vendem muito CD de Black, muito CD, vinil de Black Music ali. O Nelson Triunfo, ele sofreu as reações foram duplas, assim, porque por um lado havia preconceito dos transeuntes, por um lado a polícia sempre aparecia, queria retirar, achava aquilo estranho. Imagina,
isso no final dos anos 70, início dos anos 80, era muito estranho. A gente fala que o breakdance ele tem movimentos fragmentados, porque é compatível com a batida que é feita a partir de fragmentos. Então existe toda uma relação entre a breakbeat, que foi criada a partir de fragmentos, e esses movimentos corporais fragmentados que lembram muito a dança contemporânea, assim, que você vê hoje em dia, né? Que é totalmente o oposto do balé clássico, que é um negócio ligado, né? Não é fragmentado. E o que aconteceu foi que, por outro lado, essa estranheza ela gerou um interesse por parte da mídia. E Nelson Triunfo foi parar em abertura de novela, foi parar na TV Cultura e foi parar em comercial. E aconteceu uma espetacularização disso. E o que eles reclamam é, se por um lado havia o preconceito, na hora de usar mediaticamente, ele servia. E eu acho interessante porque hoje, você que mostrou o Macunaíma, se vocês repararem, no filme do Macunaíma, quem é o cara que chega andando de pezinho de curupira para trás, no filme original Macunaíma, é o Nelson Triunfo, novinho. E eu acho interessante como quase ninguém reconhece que o Nelson Triunfo, um ícone do hip hop, está no filme Macunaíma, porque na época da produção, ele estava bombando, apesar de todo o preconceito. Acho que isso esclarece um pouco a relação que isso é uma coisa muito particular de São Paulo mesmo, porque no início o foco era lá, né? Posso fazer? Neto, você perguntou também sobre a relação entre o movimento punk, por exemplo, o hip hop e o rap. Eu acho que não só na prática da resistência em si, mas também no musical. Eu acho que as semelhanças entre os dois acabou que uniu um pouco os estilos de um tempo para cá, que as semelhanças pela resistência, por protestar contra o sistema, entre mais, e colocar suas ideias ali na música, na letra, mas também se foi surgindo novas tendências, unificando os dois estilos musicais, dois gêneros, né? Tanto que hoje também tem já o rapcore, já é uma mistura de rap com punk rock, se alguém se informar melhor aí, souber melhor, pode explicar melhor como é que funciona. Mas tem o rapcore também, tem muitos artistas do punk nacional, do rap, que faz bandas de rap com punk mesmo, sabe? Então, há essa mistura, tipo, não é bem separado, sabe? Tem, tanto no rap do punk mesmo tem suas vertentes, quanto no rap também tem suas vertentes, sabe? Então, tem essa junção também, não é tão separado assim quanto se imagina. Tem a professora Luísa. Só uma emenda aqui no que o Samuel falou. Tem um outro ponto de encontro, que são os skatistas. Os skatistas são um público que transita entre os dois universos, do hip hop e do rock. E aí eu tenho que falar, você está fazendo cultura, mas é os surfistas. Ele é surfista, ele quer defender o lado dele. Começa com os surfistas. Aqui a gente não tem Mário, então não tem surfista. Eu acho que a gente pode fazer um bloco de 3 perguntas, porque eu tenho que fazer esse bloco. Respeito do Nelson Triunfo. Numa época de emergência dessas manifestações, um dos preconceitos envolvidos nesse pessoal apontava para o fato de que eles seriam meras cópias daquilo que se fazia nos Estados Unidos, né? Seria mais uma manifestação daquele espetáculo de macaqueamento, né? Imitação, submissão ao imperialismo cultural norte-americano e daí para mais. E o Nelson Triunfo, em particular, defendia inclusive uma certa autenticidade, né, do rap, do hip hop no Brasil, procurando mostrar que ele havia agregado elementos que se conectavam com a nossa realidade. Né? Era uma forma, inclusive, de tentar superar essa nossa camada de preconceito que envolvia essas práticas. Inclusive, assim, teoricamente, a gente tem uma tradição dos estudos sobre o hip hop traçarem uma perspectiva muito linear, assim, matriz africana, aí juntou Jamaica, não sei o que, caiu nos Estados Unidos, espalhou pelo mundo, chegou no Brasil. Hoje em dia, essa visão teórica está sendo revista e a gente trata de uma perspectiva diaspórica sobre as diásporas do Atlântico Negro, aí baseado também na área do Leroy. Então, assim, essa perspectiva diaspórica, ela enxerga justamente que existe uma originalidade
coisa muito passiva. Ou seja, há um rap nacional, e Ricardo Tepperman, que fala sobre o rap em São Paulo, ele diz isso. Ele diz que o nosso rap nacional, ele é quase um gênero diferente, ele é outra coisa, né? Eu gostei muito, adorei essa performance ao vivo, né? E eu quero lembrando, como vocês colocando como música e movimentos, etc., estético, importante o estético, não assistencialista, comunitário, empoderamento, todas essas palavras que estão abrindo, mas para falar uma estética. Gostei muito. Me fez lembrar um filme, talvez vocês tenham visto, The Commitments, do Alan Parker, que talvez tenha visto esse filme, não é? Que eles são brancos e eles se sentem excluídos, e eles dizem assim, qual a música dos excluídos? Soul, vamos cantar Soul. E aí eles saem, bom, aí tem a historinha. Mas aqui pode parecer uma pergunta muito esquisita, muito fora do eixo aqui que a gente está discutindo, é que a gente está fazendo uma espécie de quase apologia, né, desses movimentos, dessa forma de estética. Eu perguntaria assim, do lado oposto, que limitações ela impõe? Né? O que ela não deixa fazer? Porque existe todo um código de conduta, existem certas coisas, sempre é codificado. Nessa codificação, o que vocês gostariam de fazer e simplesmente não pode? Ou quais são, enfim, até onde vocês podem agir, vocês gostariam e ficam impedidos? Eu acho que vale responder que são considerações rápidas que complementam. Bom, primeiramente, parabéns, adorei, estou assim encantadíssima, porque o meu contato com o hip hop começou em 2002, quando eu estava fazendo doutorado no Rio Grande do Sul, e lá eu conheci o movimento hip hop de dentro para fora, mediante uma pesquisa da Vânia Fialho, que é uma pesquisa muito conhecida sobre o movimento hip hop no Rio Grande do Sul. E foi muito importante para mim, como educadora, para entender esse movimento. Então, eu queria aqui só trazer essa contribuição da Vânia Fialho, que é uma pesquisa importantíssima, né, e que gerou um livro até. E, no meu caso, até hoje, eu trago para o Festival de Música o DJ Neso, que é um DJ também das antigas, que trabalha com a APCAP, e agora ele está propondo uma oficina trabalhando a APCAP como instrumento de percussão. E aí, eu quero dizer como é importante o movimento vir para dentro da universidade, vir para dentro dos temas de pesquisa de doutorado, de mestrado, porque é assim que a gente vai fazendo costurando, né, e mantendo principalmente não vou dizer a autenticidade, mas a identidade do movimento, porque a apropriação, ela é violenta. E aí eu acho que aí é a resistência que está, né? Quem somos nós? Porque existe um movimento do mainstream, quando vê que a coisa, a gente vê ali, né? Muitos às vezes saem do movimento e entram para a mídia comercial. Então eu acho que isso é uma coisa bastante importante. E os estudos acadêmicos, dentro dessa linha, podem contribuir para que a gente possa fazer com que esse movimento continue sendo esse movimento autêntico de resistência, de um grupo que pode falar dele, não o outro falar dele. É outra maneira de abordar. Tem que dar voz a eles. Não nós ficarmos sistematizando a voz deles. Você falou de liberdade estética, né? Assim, eu acho, particularmente, o hip hop, ele me deu toda a liberdade que hoje eu sinto que eu tenho. O marginal, assim, a mulher negra, na sociedade, a gente não tem espaço, assim, a gente não tem um lugar estético, a gente não tem esse lugar, o seu cabelo não é bom, sua pele não é boa, você nunca vai ser boa, você só serve para ser empregada doméstica, você nunca vai estar na universidade, nunca vai estar em cima do palco. E aí veio o hip hop e falou assim, não, ó, você vai dar onde você quiser.
Você pega o microfone ali, você tem 30 segundos para falar o que você quer, o seu oponente ele tem 30 segundos para falar o que ele quer, você tem liberdade para responder ele mais 30 segundos. Foi um ambiente mais democrático, mais acessível que eu encontrei, assim, e compatível com a minha estética. Porque o balé nunca foi compatível com a minha estética, a meia de balé nunca foi da cor da minha pele, entendeu? A minha liberdade estética eu só encontrei no hip hop. E assim, a gente tem alguns preceitos, né? A gente, no meu modo de viver o hip hop, que está relacionado com os 4 elementos, com o respeito, com alguns fundamentos colocados pelo África Bambata, com algumas referências que eu carrego pessoalmente, como o Sabotagem, né, o Racionais MCs, a Lore, Dina D. Então, assim, como o rap em si, o break, o grafite, eles contam histórias, eles são narrativa, eles são o nosso estilo de vida mesmo. Então, se eu escuto uma música do Sabotagem e consigo absorver minimamente aquilo ali, eu vou entender que dentro daquelas linhas, elas têm um caráter moralizante também, porque elas me ensinam a viver dentro dessa dinâmica de vida mesmo, de preto, pobre, favelado, que não tem acesso a nada, entendeu? Se você escuta Racionais, assim, teve um amigo meu que sintetizou de uma maneira bem marcante, assim, sabe? Que é o Manual de Sobrevivência do Preto. É o micrograma. Então, assim, se você vive o hip hop, você entende subliminarmente no break que não é qualquer um que segue em frente e dança o bom break. Por quê que não é qualquer um? Sabe, todas as dificuldades, a gente sabe, a gente aprende tudo ali na música, na batida, no movimento, sabe? Tá tudo ali implícito de alguma forma. A minha liberdade estética, ela tá totalmente ali, eu não me sinto privada de nada, assim. Tem algumas responsabilidades que o movimento pede que você tenha, porque, né, as músicas aí, quem já ouviu o rap, conhece, sempre tem essa frase de que o rap é compromisso. O rap é compromisso por quê? Qual que é esse compromisso? Esse compromisso é com quem? Qual que é a sua prática desse compromisso? Essas são as limitações, as coisas que nós temos, elas não são explícitas, mas o movimento em si, assim, o imaginário coletivo, ele entende, ele captura isso a partir das músicas, das nossas experiências artísticas, sociais, políticas e grafistas. Uma pequena observação, mas de dentro do próprio movimento, né, surgem, por exemplo, vozes femininas apontando discriminações, machismo, etc. e tal. Né? Então, particularmente, a posição da mulher no interior do rap foi objeto de crítica, de questionamento por pessoas que fazem rap. Em especial as mulheres. Aí você tem um funk que fala assim, eu sou vadia, e aí? É meu corpo, eu faço o que eu quero. É mais ou menos isso, você sabe? É essa voz que a gente tem que dar. O que eu queria falar ali para Magali é que a maneira de a gente abordar isso, nós não temos que ter uma outra maneira, uma maneira qualitativa. Nós temos que dar a voz, eles que estabelecem os padrões, e não nós que sistematizamos. Não temos mais que sistematizar, analisar, pôr um embaixo do outro. Não é assim que se faz. Eu queria só dizer uma coisa para você, Sabrina. O que acontece com as torcidas de futebol? O que a gente mostra dela na Globo? O que a gente mostra? Só violência. O cara matando, não vai poder, acaba. Alguém vê o que a Gaviões da Fiel faz? Não vê. Você vê, por exemplo, quem foi a única voz que falou politicamente, protestou em São Paulo contra aquele governo extremamente opressivo? Não, mas foi ela. Foi a Gaviões da Fiel que usou a transmissão de futebol e espalhava a faixa contra o Alckmin lá dentro. E aí eles mudavam, você vê que a Globo teve que mudar o padrão de transmissão de jogo porque eles iam a torcida uniformizada. E foi a única que foi contra o Cabeça. Então, mas o Mano Brown é corintiano. Mas todo esse movimento, por isso que é importante o movimento de vocês, porque eles estão, é um novo espaço. É um espaço revolucionário, libertário, que é vocês que têm que falar, não nós. E só para Então,
deixa só eu comentar rapidinho ali o que ela falou. Então, não dá para separar o movimento hip hop de movimento social. Não dá mesmo. De movimento de resistência, de movimento de luta, de efemeridade, sei lá, essas coisas. Só que tem um porém, assim, dentro disso que você falou. O MC, ele faz um improviso, ele é um mestre de cerimônia, ele dialoga com o que está acontecendo ali na hora. O rapper não. Ele escreve e ele grava. O rapper, ele pode viver a reprodutibilidade e ser acessível a essas práticas do mainstream. É um suporte para toda essa sistemática que o movimento hip hop se perca, que o MC se cale e se torne um rapper. Isso é fato, porque essa cobrança ela existe implicitamente, inclusive dentro do movimento. Mas a nossa resistência, a nossa luta, a reafirmação dos 4 elementos é a necessidade de que o movimento permaneça sendo um movimento social de emancipação da periferia, de emancipação do pobre, do preto, do marginal. A mulher dentro dessa situação, o movimento hip hop em Goiânia, no Brasil, ele não se exclui da nossa sociedade. Então é óbvio que ele é machista, porque a gente vive num país machista, a gente está num estado extremamente machista, com práticas, sei lá, provincianas ainda. Então, assim, a mulher que ela está dentro desse movimento, ela vai ter mais dificuldade, mais resistência, né? E a oportunidade de dialogar com o movimento. Vamos fazer, então, só para a gente encerrar, eu queria muito agradecer de novo, Sabrina, Zezinho, Samuel. E a gente, para encerrar, vai fazer uma roda de freestyle. Os meninos podem explicar aí o que vai acontecer. E tema livre. Fazer? Isso, exatamente. O freestyle, que a gente costuma abreviar, a gente chama de free, é aquele estilo livre que a gente pode falar sobre o que quiser, sobre todas as coisas, sobre todos os movimentos. Então, a mesma coisa que eu estava falando no começo, quero passar uma mensagem, uma informação. Alguém quer sugerir algum tema? Uma palavra só para não enrolar? Psicologia. Emancipação. Tá, começa a partir daí e vai seguindo os caminhos que eles acharem melhor. O aluno não quer fazer pergunta, não, seu professor? Pergunta aí que nós respondemos rimando. Ele não vai responder rimando. Bora pro segundo duelo aí, Dali. Agora pra matar ali. Toca Via Láctea e fora Temer. Bora Temer, esse aqui é o grito do meu povo, exatamente, eu já vou falar de novo, não é só fora Temer aqui, os meus aliados é fora, todo esse governo manipularizado, quero que saia do meu estado, exatamente mano, eu já mando esse recado, porque essa é minha Ana Sabrina, a gente pode bater no sangue, eu também nasci, você vê que isso aqui é um contexto de cultura, exatamente realidade aqui da rua, você vê, e isso aqui não é vibrando, porque olha só, enquanto nessa vida eu canto em pranto, meu mano, olha só, eu mostro o meu adiando. Se for preciso, eu vou até estudar aí esperando, falar com os espíritos, falar em outro plano, porque isso é meu cotidiano. Seu cotidiano e o meu vão falando, esses caras registrados estão todos roubando, mas é assim mesmo, estamos aqui na luta, armada com o microfone, armada de cultura, mas é assim mesmo, o Temer vai cair, o Renan também, e quem mais quiser vir, porque você sabe, eu falo de novo, preciso gritar que o poder é pro povo, assim a gente fala e a lei não dá falha, meu povo pede que o Estado caia, aí você sabe, eles estão nos matando, mas é aos poucos, com falta de educação, falta de saúde, é assim a gente não se ilude e pensa como que vai ser pra mudar, por isso é uma bênção poder falar aqui no microfone, passando pro Fred que é esse jeitão.
Exatamente, isso que você falou nesse pretexto. Eu vou completando nesse contexto, porque minha vida é sangue, suor e luta. Quantos primos que eu vi morrendo na fila do UPA e fica difícil, cadê a saúde? E olha só meu mano, que Deus ajude com a mediunidade que ele me traz. Enquanto isso eu vou fazendo freestyle sempre em prol da paz, em prol do carnecisto nessa fita. E olha só meu mano, isso me irrita. Quando você travar, não tem problema, porque o rap é algema que liberta desse sistema. Quebrando algema, quebrando as correntes, sempre assimilando, mudando a nossa mente. Isso daqui, mano, é fundamental. Falar no microfone e falar de cultura ancestral. E é assim que a gente caminha todo dia nas batalhas da vida. Essa minha que tamo aí, tentando vencer também o cimento. Tá difícil, mas vai ter. Vai ter, exatamente, meus marihuana. E olha só, eu explico o meu cotidiano, porque nessa fita eu honro o meu país, sempre com a cultura de Machado de Assis, de Carlos do Monte Andrade. É a capacidade, mostrando o freestyle, que é a minha capacidade, veracidade aqui de rimar. Você entende que eu faço freestyle pra me expressar, e vocês percebem que eu rimo às vezes, lembro quase história, porque é rap de verdade, de dentro pra fora, porque tá saindo aqui do meu corpo, enquanto eu faço freestyle sem papo todo. Sem papo torto, e esse é o segredo. Vou ficar muito feliz dia que tiver um professor preto na EMAX. Cê sabe como é essa aí, que é a luta também pega as mulheres aqui no rap. Pra ter resistência a gente precisa agir de acordo com a mente, a influência na ação. Porque não adianta ficar só na função de pensar, escrever e falar muita coisa. A vida tá aí, pra nós tá muito louca. Eu tô chegando ano, exatamente enquanto isso eu vou argumentando, porque pobre, favelado, que veio do gueto, sempre honrando a cultura ancestral dos pretos. Cê sabe como é, nessa vida eu marco ponto, porque de onde eu venho eu me divido com 5 contos, porque isso aqui eu vivo. E olha só meu mano, o bagulho é muito louco, não é regressivo, não é uma montagem, não é viagem, sempre representando o mestre que é sabotagem, Tupac, cê sabe o que eu falo. E olha só meu mano, que na meu intervalo, fazer uma letra aqui nessa vida, enquanto eu vou fazendo físico, gravando na batida, porque olha só, eu rimo até de manhã, eu sou Freud e Alacan, eu sou MC, meu microfone é meu divã.